o Cornélio era um centurião. O que era um centurião? Era um chefe de 100 soldados. É como se ele fosse um capitão da guarda romana que comandava aquela região ali. Ele então tinha a responsabilidade de manter a organização daquela região e também fazer o recolhimento também do dinheiro, dos impostos, para mandar para Roma. De forma que ele era uma pessoa de destaque, uma pessoa que tinha uma importância muito grande. Ele era um representante da lei, da autoridade. O texto vai dizendo, irmãos, que este homem, ele tinha algo bom na vida dele. Lembrando que ele não era judeu, por não ser judeus, também não tinha feito a circuncisão. Então, para os judeus, ele era uma pessoa, um gentil, uma pessoa que não era digno da salvação. Porque os judeus tinham isso na cabeça. Só se fizer parte da comunidade judaica, entrar, ou seja, participar dos ritos judaicos, aí você vai fazer parte, vai ser um prosélito. Porém, o Cornélio não fazia parte da comunidade. Mas o texto diz o quê? Versículo 2: ele era piedoso e temia a Deus. Provavelmente Cornélio conhecia o Velho Testamento, a palavra de Deus. Então o versículo 2 diz assim, olha, que ele era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha só a qualidade desse homem. Não era crente, digamos assim, mas ele era piedoso, praticava o culto a Deus, ele orava constantemente, porque os judeus, eles tinham o costume de orar. Os irmãos sabem que o próprio Daniel, ele orava 3 vezes ao dia. Então havia esse costume. Tanto é que nós vamos descobrir nesse texto que era a hora nona que ele foi orar, ou seja, às 3 horas da tarde. Porque quando fala a hora nona deles, para nós hoje é 3 horas da tarde. Terceira hora, 9 horas. A sexta hora, meio-dia. A nona hora, 3 horas da tarde. Então esse homem, ele tinha umas qualidades muito boas. E eu quero falar para os irmãos que estas coisas não salvam o homem, mas mexe com o coração de Deus. A obra não é para salvar, mas todo salvo precisa ter obra. A obra faz parte, ela está no pacote da salvação. Eu sou salvo, então agora eu tenho que ter obra. É a mesma coisa de eu falar nesta noite, irmão, você precisa se passar pelas águas batismais para ser salvo. Eu estou errado se eu falar isto. O batismo não salva ninguém. O batismo é para os salvos. A Bíblia diz que com a boca se confessa e com o coração se crê. Para quê? Para salvação. Então, a partir do momento que eu acredito, aceito Jesus, estou salvo. Agora o que eu preciso fazer, pastor? Passar pelas águas batismais para nascer de novo e fazer parte do corpo da igreja. Está entendendo isso, irmãos? Quer dizer, as pessoas desinformadas falam, se você não se batizar, você não vai ser salvo. Espera aí, se fosse assim, o ladrão da cruz não tinha sido salvo. Agora, eu também não posso ficar 20 anos na igreja e não me decidir para se batizar. Porque eu estou recusando o batismo. O que é o batismo? Que é o que cumpre a justiça de Deus na minha vida. Lembra daquela passagem de Jesus chegando às margens do Jordão e Jesus falou, João, eu vim para ser batizado. Ele disse, não, eu quero ser batizado por ti e vem tu a mim. Jesus disse, importa que cumpra a justiça de Deus. Então o batismo, o princípio é isto, cumprir a justiça de Deus. O batismo é um testemunho, é como se fosse um casamento. No casamento a noiva não entra na igreja, que nós vamos fazer com a Jéssica daqui a pouquinho. A noiva entra na igreja e o pastor vai dizer assim, olha, estamos diante de Deus e destas testemunhas. Aí nós temos tanto Deus como a igreja testemunha. Eu sou testemunha que fulano casou, eu sou testemunha, eu estava lá. Então o batismo, quando você chega lá no tanque batismais, a igreja está cheia. Aí todo mundo está te olhando para você, um tirando foto, outro filmando. Aí de repente chega a sua vez, você vai tudo de branco, entra na água, não é isso? E o pastor vai dizer assim, você crê em Jesus? Creio. Então eu te batizo. Ele vai fazer mais perguntas, mas basicamente é isso. Então eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mergulho você na água, que é por imersão.
Quando você desce na água como se você tivesse morrido e sepultado, quando você levanta, você ressuscitou para Cristo. Agora você é uma nova criatura. Pastor, eu deixei de pecar? Não, continua pecando. É duro dizer isso, mas continua pecando. Porque ninguém desce na água e se levanta outra pessoa. Não, agora já... Não, é gradativo esse negócio. Aí a pessoa, o que não pode é parar no tempo. O camarada era mentiroso, continua sendo mentiroso. Não. Ele era mentiroso, ele até contou umas mentirinhas ao longo do caminho, ele foi mudando, melhorando. Hoje ele não conta mais mentira. Porque é gradativa a santificação. Ele vai crescendo, amadurecendo. Então, isto é o batismo, como se fosse um casamento da mesma forma. Então, observa que este homem, Cornélio, ele tinha essas qualidades. Ele dava esmola. Ele era um homem justo, e não só ele, mas toda a sua casa. A família era crente. Agora, irmãos, em meio a uma sociedade corrompida, ele fazia parte o seu convívio era de pessoas corrompidas, porque ele não pertencia à igreja, à comunidade. Mas ele entendia, ele aprendeu que o Deus de Israel era o único Deus, então ele era piedoso, e ele conseguiu converter a família. Esse homem tinha princípio. Porque não adianta a pessoa salvar a alma dele, ou então salvar a multidões, mas a sua família se perder. E aqui eu abro um parênteses para dizer sobre Noé, porque Noé, a Bíblia diz que ele pregou lá 120, 150, 120 anos, não é isso? 120 anos lá anunciando, só salvou 8 pessoas. Só que quando eu vou ali a ver as 8 pessoas, era justamente os filhos, e as noras e a esposa. Ou seja, ninguém deu ouvido à pregação dele, mas a família deu. O que eu aprendo com isso? Que ele tinha testemunho na casa dele. Os filhos viam ele pregar e falavam assim, meu pai, ele prega, mas é isso mesmo que ele é em casa, ele não é mentiroso não. Uma vez disse que o cidadão começou a pregar, e quando terminou o culto, aí disse que na hora de ir embora, disse que ele falou para na hora de ir embora, a esposa ficou ali esperando, e os filhos aí, vão embora, ele falou, não, vamos ficar aqui, porque nós queremos esse pai daqui da igreja, lá de casa a gente não quer mais não. Porque na igreja ele era bonzinho, amoroso, mas em casa ele era um espancador, uma pessoa má. Então Noé teve essa qualidade, ele salvou a sua família. E outra coisa, viu, irmãos, salvou as noras. E as noras, quando olha para o sogro e sogra, já fala logo, né? Sogro e sogra é problema, não é isso? Mas a nora confiava na palavra de Noé. Então ele salvou a família. Enquanto muitas pessoas salvam muita gente, mas não salva a sua família, irmão Jorge. Porque lá fora é fácil você falar quem você é. Eu quero ver você falar quem você é dentro da sua casa. Seu esposo sabe quem você é. A sua esposa sabe quem você é. Os seus filhos também sabem. Não adianta querer, como falar como jovem aqui, Rafael, não adianta querer pagar de bonzinho santinho, não. Ele sabe. Tem coisa, irmãos. Mas voltando aqui ao assunto, que eu espero tenha sido, porque o culto de ensino é para isso mesmo, para a gente falar algumas coisas e a pessoa cair em si. Então o texto vai dizer que Cornélio, por ser essa pessoa, esse representante da lei, um capitão, digamos assim, um comandante, tinha 100 soldados ao seu dispor, tinha o favor daquela região, a cidade ali de Cesareia, a região ali, ele tinha o respeito, porque o texto, o Lucas, quando escreve Atos, ele registra isso, ele era homem piedoso. Ele dava esmola, ele era muito bom para aquela região. Ele não era aquela autoridade, irmã Cristina, que só porque eu sou autoridade daqui, eu faço e desfaço. Porque tem pessoas que é assim, faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Ele não, ele tinha testemunho, mas lhe faltava alguma coisa. Só que por ele ser essa pessoa boa, agradou a Deus. E é bom quando a pessoa faz alguma coisa para agradar a Deus. E aqui eu pergunto nessa noite, o que nós temos feito para agradar a Deus? Tem um ditado no mundo, quem dá esmola para pobre dá, como é que é? Empresta a Deus, é isso mesmo, obrigado. O que nós temos feito para agradar a Deus? Não estou me falando de esmola só não. Eu estou falando do dia a dia. As pessoas que se aproximam da gente, nós temos uma palavra para falar para esta pessoa, para Deus olhar assim e falar assim, muito bom. Ou nós somos aquelas pessoas que quando alguém se aproxima de nós,
Já fala, vou fugir logo, porque não dá para ficar perto dessa pessoa. Porque é bom, irmãos, tem pessoas, conforme eu disse aqui no início, no caso do nosso irmão Batista, João Batista, ele é um grande amigo, ele não é só um irmão, ele é um amigo meu. O amigo que eu posso, na hora da dor, ligar para ele ou ir na casa dele e falar, João, é assim, e aí fala um monte, porque na hora que você está chateado, você fala um monte você precisa de alguém para ouvir, não é isso? Aí é bom quando você tem uma pessoa assim, irmão José, que você chega e fala tudo que você queria falar, aquele monte de besteira, assim, de chateação, aí depois ele só escuta, depois que passa tudo, ele fala, não é assim não. Aí você fala, você tem razão, dá um abraço nele, parece que curou, porque tem hora que você precisa falar para curar. Ou vocês não são assim? Tem hora que você fala um monte de coisa, depois você fala, meu Deus, o que eu falei? Era tudo besteira. Quando você fala isso para uma pessoa certa, para um amigo, é bom. Dura quando você fala para uma pessoa que não está pronto para ouvir. Aí. E o João é essa pessoa. Então, feliz é a pessoa que tem um amigo. E neste caso, esta obra deste homem chamou a atenção daquele pessoal da região. E mexeu com o coração de Deus. Deus se agradou da atitude dele. Porque ele era um homem piedoso, ele praticava a piedade. Ele via quando alguém precisava, ele ajudava, como autoridade. Ele dava esmola também. Ajudava quem precisava. Só que ele não tinha salvação. E aí tinha um problema aqui, irmã Débora, porque os judeus jamais pregaria para eles. O apóstolo Pedro, qualquer apóstolo, jamais iria lá pregar para ele. Porque o problema que nós vamos encontrar aqui dá a impressão que era, quando ele desce o lençol, tal, dá a impressão que era comida. Não, olha só, para os irmãos entenderem o negócio. Ó. Eles eram tão preconceituosos, olha o versículo 3 do capítulo 11. Quando Pedro volta da missão que falou com Cornélio, quando ele sobe para Jerusalém, fizeram um concílio lá, uma reunião para, olha Pedro, você foi pregar para pessoas que não merecem ouvir a palavra. Olha só o que eles falaram para Pedro, versículo 3. Entraste em casa de homem circunciso e comeste com ele. O problema aqui não era só comer, ou seja, você foi na casa de Cornélio que não merecia a palavra. Como se a palavra estivesse restrita só para mim, só para a minha igreja, só para a minha família. Não, irmãos, a Bíblia diz, dai de graça o que de graça recebeste. Aliás, quando nós olhamos para a salvação, nós precisamos entender que a salvação é um favor imerecido, é graça de Deus. Deus nos dá o que nós não merecíamos, é a graça. Deus nos deu a salvação. Aliás, Deus nos deu o que tinha de melhor, que foi o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para morrer no meu lugar, sendo eu ainda um pecador, uma ovelha desgarrada. Ele nem, irmãos, alguém pode fazer algo de bom para alguém que conhece, no caso de Deus, não. Eu nem tinha nascido ainda, ele já me conhecia, lógico. Mas eu nem tinha nascido ainda, ele já deu seu filho para morrer no meu lugar. Isso é um amor incalculável, insondável. Um amor que não tem como você medir a imensidão deste grande amor. Deus fez isto. Então havia esse preconceito, como que vai lá pregar para este homem? Só que Deus queria que ele fosse salvo, porque ele era generoso. Ó, irmãos, vou frisar isso aqui várias vezes. Generosidade mexe com Deus, viu? Generosidade mexe com as mãos de Deus. Se você quiser o favor da mão de Deus sobre a tua vida, aprenda a ser generoso. Não estou dizendo para você ir fazendo, não, salvar o mundo, que ninguém vai fazer isso. Mas na medida do possível, seja generoso. Por exemplo, a irmã Jeane trabalha no hospital, não é isso? O que é ser generoso lá? Quando aquela pessoa chega aflita, desesperada, uma palavra amiga, um atendimento, isso é generosidade. Porque às vezes a pessoa, porque está numa posição, aqui quem estou aqui, e sabe, aquela pessoa bruta, né? Tá certo, irmã Jeane? Não é o caso da irmã, mas às vezes você vai numa repartição pública, a pessoa acha porque é funcionário público, ainda tem uma lei que não pode falar, agredir o funcionário público, mas ele fala o que ele quiser.
Ser generoso é isto, é receber as pessoas com mansidão, é procurar se colocar no lugar da pessoa. Isso é generosidade, não é dar dinheiro só, não, para mim faz parte. Você já colocou algumas moedinhas na porta do seu carro? Ali onde você puxa a mão, já colocou algumas moedinhas para você dar para alguém na rua? Faça isso. Eu coloco um monte de moeda lá, tudo 25 centavos, 10 centavos, deixo aquele montão lá. Parou no farol, estou aqui. Mas irmãos, faz parte. Para você não vai fazer diferença alguma 25 centavos, mas para a pessoa que pegou 25 seu, 25 do outro, pastor, mas ele vai usar droga, e se não for? Isso não é problema meu. Generosidade faz parte de um convívio em sociedade. E depende do que você faz, você mexe com o sentimento, com as mãos de Deus sobre a sua vida. Lembra que eu falei para os irmãos que a prova é como um sol quente, antes de ontem, aquele sol que você saía na rua, queimava a testa. E nós somos o barro ou somos a cera. O sol bate sobre o barro, ele endurece. Não serve mais para nada, porque endurece, não tem como mais moldar o barro. A cera, quando o sol bate, ela derrete. Nós somos o barro ou somos a cera. O sol é as lutas, é o sofrimento do dia a dia. Aí eu passo um sofrimento hoje. Aí ninguém me ajuda, ninguém estende a mão para mim. Amanhã eu passo aquela luta, eu vou dizer assim, agora se alguém precisar que se vire. Eu virei um barro duro. Aquele sol, aquela luta fez eu ficar duro. Não estendo a mão para mais ninguém. E se pedir para mim, olha, cada um para si. Agora ele se tornou uma pessoa bruta. Mas já tem pessoas que aquele sol, aquela luta faz ele derreter, porque ele é cera, ele derreteu. Ele agora é uma pessoa sensível. A pessoa precisa, irmão Raquel, ele fala, rapaz, eu estou aí, eu passei por isso. Vem cá que eu te ajudo. É por isso que Paulo diz assim, olha, consolai uns aos outros com as mesmas palavras que foram consolados. Por que eu passo luta? Por que eu passo problema? Para mim melhorar como homem, como crente, como pai, como pastor, como amigo. Aí eu passo por aquele sofrimento, eu adquiri experiência. Amanhã alguém está passando por aquilo, fala, vem cá rapaz, eu já passei por isso, o caminho é esse, o caminho é esse, o caminho é esse. E se você ficar firme, você vai vencer, porque eu também venci. Consolai uns aos outros com as mesmas palavras que foram consolados. É por isso que nós precisamos aprender a ter uma vida em comunidade, irmãos. Lá no livro do Atos, capítulo 4, versículo 32, se não fala a memória, a Bíblia diz que naquele tempo era um pensamento e o coração da igreja, de forma que o que ele tinha não era dele comum, era de todos. Está precisando, Rafael? Eu tenho, está aqui. Aí, irmãos, a comunidade da igreja cresceu. A gente acaba entrando em assunto que às vezes até foge um pouquinho do... Mas, por exemplo, eu tenho um irmão que ele trabalha com comércio. O irmão Gilmar faz salgado. Por que eu vou comer salgadinho na loja do outro se o irmão Gilmar está vendendo? Compra dele, que é seu irmão. Você vai abençoar o seu irmão e vai comer o seu salgadinho. Oxê. Eu tenho um irmão que tem uma lojinha que vende capinha de celular. Compra dele, compra dela. Não, a irmã vende Cândida. Compra dela em vez de comprar do outro, porque você está ajudando o seu irmão. Mas se o outro for meu irmão também. A Bíblia diz que nós devemos ajudar os domésticos da fé. Quem é os domésticos da fé? Aquele que professa a mesma fé nossa, que está conosco. Vocês sabiam que os judeus para comprar, assim, se tiver uma loja dos judeus aqui e tiver no meio aqui de uma pessoa que não é judeu, o judeu vem, pula aquele lá e compra do outro, porque ele só compra dele, do parceiro dele, do irmão dele. O camarada vem da Turquia lá, aquele pessoal lá, os judeus lá, os turcos, eles deixam uma portinha para ele colocar uma banquinha, para ele começar o negócio dele. Pode começar aí na minha loja aí, na portinha. Aí lá ele começa o negócio dele, daqui 2, 3 anos você vai lá e está com uma loja também montada. Nós precisamos aprender esse princípio. E aí Deus se agrada das nossas atitudes. Prova está nesse texto, irmãos, que esse homem não merecia ser salvo segundo o pensamento judaico. Mas não. Aí, irmãos, o que aconteceu? Eu não vou ler o texto para não demorar, mas você pode ler na sua casa. A Bíblia diz que Pedro estava lá na casa do Judas, não é isso?
do Simão Curtidor, Curtidor é porque ele trabalhava com couro mesmo, couro. E Pedro estava lá bem tranquilo, chegou a hora dele comer, dele fazer a refeição, mas ele pegou e foi orar um pouquinho, era a hora nona, era a hora da oração, Pedro foi orar. Quando Pedro está orando, ele teve uma visão, ele teve um arrebatamento de espírito, um êxtase. O que Pedro teve? Como se fosse um sonho, ele estava orando, de repente, como se ele sonhasse. Não é que ele foi até o céu não, porque arrebatamento não é assim, tem pessoas que acham que foi arrebatado, ele vê aquele filme do Ghost, não é isso? Que o corpo sai, para com isso. O arrebatamento que a Bíblia fala é arrebatamento de sentido. Ele teve uma visão, não é isso? Ele tem uma visão, um sonho, para os irmãos entenderem, isso é arrebatamento, em espírito. E aí Pedro está lá, né, orando lá, e o Senhor mostrou para ele um lençol que descia assim, ó, pegado nas 4 pontas, ele descia mais ou menos assim, ó. E lá em Levítico, capítulo, me fale agora o capítulo, não sei se é ver capítulo 13 de Levítico. A lei dizia, irmãos, a lei fala acerca da comida, do que eles deveriam comer, que deu um monte de regras acerca da comida. É 12 ou é 13? É 11 e o 12. O 12 vai falar sobre também. Então o que acontece? Pedro tinha esse negócio na cabeça. Aí Deus pega a figura da comida que ele achava impura, para mostrar para ele pregar para Cornélio, que na cabeça dele também era impuro. Aí desce o lençol do céu, se você pegar o livro que nós lemos, o capítulo 10 de Atos, até o capítulo 11, vai falar sobre isso. Aí Pedro viu aquele lençol descendo do céu, cheio de répteis, animais ali, na cabeça dele era impuro. Aí o Senhor quadrúpede, aí o Senhor diz assim, olha, meta a mão e coma. Diz, eu? Nunca entrou coisa impura na minha boca. Aí Deus disse para ele, e aqui vai dizer assim, que o anjo, né, falou com ele, e quando ele fala com Cornélio, esse mesmo anjo, pode ver na sua Bíblia, está escrito, e um anjo falou a Cornélio. Por que um anjo? Porque se fosse no Antigo Testamento, era o anjo, porque no Antigo Testamento, o anjo do Senhor, no Antigo Testamento, é o próprio Jesus, na teofania, está certo? Mas aqui no Novo Testamento, Cristo já tinha se manifestado, então aqui é um anjo. Quem era esse anjo? A Bíblia não fala quem era, um anjo, não era Gabriel, não era, não sei, mas era um anjo. O anjo chega e fala para ele, pega, mata e come. Diz, na minha boca nunca entrou nada impuro. Aí o Senhor diz para ele, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei. O que nós aprendemos aqui, irmã Sara? Que eu tenho que tomar muito cuidado com os meus julgamentos, porque às vezes aquilo que eu acho que é, não é. Porque Deus não julga as coisas segundo o meu ponto de vista. Quem você acha que vai estar no céu? Quem você acha que vai participar do arrebatamento? Aqueles que você acha, talvez esses não vão subir. E aqueles que você não acha, talvez sejam aqueles que vão subir. Ah, pastor, eu tenho certeza que no arrebatamento vai subir aqueles que estão na igreja, que têm uma credencial, que usam a roupa bem compridona, as irmãs bem vestidas. Está enganado, às vezes não é. Porque às vezes, não estou dizendo que é errado, não, as irmãs têm realmente que estar bem trajada como crente, mas isto também não é tudo, porque a purificação, aliás, a santificação é de dentro para fora, não é um belo vestido comprido, uma saia comprida que vai te levar para o céu, não, isso faz parte do salvo, não é para salvar, faz parte da vida de um salvo, está entendendo, irmãos? Porque não adianta eu ser bem vestido, com a roupa bem, um sapato bom, não, e por dentro, está sujo. Lembra que eu contei do porquinho? Pega o porquinho, mas Raquel, dá um banho nele, pela os pelinhos dele com Presto Barba, amarra uma fitinha vermelhinha com produto da Natura, deixa ele bem cheirosinho, abraça ele, bonitinho, solta ele, vai para o mangueirão, vai para o chiqueirão de porco, porque por fora ele ficou cheirosinho, bonitinho, mas por dentro continuou sendo um porquinho. Então a salvação, irmãos, não é isso que você pensa muitas vezes, não. Ah, aquele pastor lá vai ser salvo. Olha quanta gente ele arrastou, a igreja dele é lotada. A Bíblia diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, em teu nome
eu fiz isso, eu arrastei multidões. Vocês sabiam que muitas vezes a igreja está de pé por conta da oração de uma irmã simples da igreja e não por causa do pastor? Vocês sabiam que às vezes Deus usa o pastor para pregar com alegria, com disposição, não é porque ele é bom não, é porque na igreja tem crente, irmãzinhas aí que ninguém dá valor, que dobra o joelho e fala: Senhor, dá disposição para o pastor pregar para nós, ajuda o teu filho, e aí Deus abençoa a igreja, não é por causa do pastor não, irmãos. Naquele dia vós vereis, naquele dia nós veremos por que aconteceu aquilo. O seu Deus vai falar: não era porque você achou que era isso, não é? Não, meu filho, é aquilo ali, ó. Então não se engane. Por isso, não julgue sem saber. Você tem certeza? Então fala. Mas se não tem, quieta. Meus irmãos, certo é que o Senhor falou para Pedro: pega, coma. Aí Pedro despertou e falou: que negócio é esse? Só que na mesma hora um anjo falou com quem? Com Cornélio. Falou: ó, tem visto as suas orações. Deus está dizendo, eu tenho visto as suas esmolas. Deus está dizendo, tenho visto a sua fidelidade, e eu já sei o que vou fazer. Manda uns camaradas lá buscar Pedro, porque Pedro tem a palavra certa para falar para você. Irmãos, por que Deus não mandou o anjo mesmo pregar? Já estava tudo pronto, é só aparecer o anjo e falar: Cornélio, o caminho é esse aqui. Por que Deus não mandou o anjo mesmo pregar? Porque o evangelho não pode ser pregado por anjos. Essa exclusividade aqui, irmãos, Deus deu aos homens. Se aparecesse um anjo aqui, que na visão católica o anjo tem asa, né? Só na católica, porque... Se a pessoa aparecesse um anjo aqui, aquele homem, né, do jeito que você imagina mesmo, desse jeito mesmo, porque cada um imagina de um jeito. Outro dia a Sara falou assim: pai, você sabe que Jesus acho que era um negrão? Eu falei: não sei. E daí se fosse? Ele estava na forma humana, ele era homem. Como era homem, como ser um homem, ele tem que ter uma forma de homem. Podia ser um loirão, podia ser um negrão. Certo é que eu não estou interessado na imagem dele, eu estou interessado no ensino, na palavra que ele tem. Tanto é, irmãos, que a morte de Cristo é muito bom, mas se ele tivesse só morrido e ficasse no túmulo, para mim não tinha muito valor não, muita serventia não é isso? O que mais me satisfaz é que ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia, e está vivo. E aí eu vejo a diferença do Buda, do Maomé, porque todos eles morreram, foram grandes líderes, mas morreu e está sepultado, está lá ainda. Mas o nosso Cristo, o meu Jesus, morreu, ressuscitou, subiu ao céu e falou assim: eu voltarei para buscar a minha igreja. A igreja é esta. Então é isto que me traz alegria. Então esse evangelho é pregado por homens, não por anjos, por homens defeituosos. Viu? Se fosse anjo, você ia falar assim: mas também o anjo chega aqui e fala: meus irmãos, nós vamos vencer. Ele vai dizer: mas um anjo? Agora, quer ver você falar isso quando o Roberto estiver pregando? Ih, rapaz, o Roberto, a irmã Cristina vai dizer assim: tá pregando, mas em casa ele estava bravo hoje. Estava mesmo, porque ele é homem. Eu quero que você procure um homem ou uma mulher que não ache defeito. É por isso que vocês não têm que aceitar o pastor. Tem pessoas que morrem pelo pastor. Se falar mal do meu pastor, o pau quebra. Irmãos, deixa para lá esse negócio. Se falar mal de Jesus, sim. O pastor é cheio de defeito. Tanto é que tem tanto pastor ladrão por aí, irmãos. Meter na mão mesmo nos fiéis. Tem sim, vocês sabem que tem. Mas eu sei de uma coisa: o nosso sumo pastor é fiel. E ele tem pastor ainda fiel, que ainda prega a palavra sem fins lucrativos. Para findar, irmãos, a Bíblia diz que o que acontece? Um anjo chegou lá e falou para Cornélio: ó, pega aí os seus empregados, manda buscar Pedro. Ó, e aí ele deu até o endereço. Você acha que Deus não sabe o endereço das pessoas? Deus sabe onde você mora. Deus sabe o que você pensou hoje de manhã quando estava deitado ainda, quando você levantou. Deus viu tudo, Deus ouviu. É por isso que a gente tem que tomar muito cuidado para não juntar, para falar mal de alguém, porque Deus também está vendo. Irmãos. Não, você está sabendo? Não. Aí Deus fala:
Você viu o pastor Davi ainda falou ontem, né? O camarada foi fazer coisa errada, disse que plantou melancia, a melancia dele não tinha dado ainda pronto para colher. Mas ele passando pela roça do vizinho lá, ele viu uma melancia madura já. Ele pegou e pulou a cerca, catou a melancia e levou embora. Chegou em casa, o filho dele falou: pai, já deu melancia na nossa roça? Ele falou: não, é que eu passei lá e na roça do vizinho não tinha ninguém lá. Eu catei uma, eu olhei para lá, olhei para cá e não vi ninguém, catei uma. Ele falou: pai, você olhou para cima? Então assim, da mesma forma que a gente mexe com a mão de Deus para nós, a gente também pode fazer a mão de Deus mirrar para nós. Irmãos. Ah não, pastor, Deus é bonzinho. Sim, só que Deus não é conivente com coisas que não agrada. Entenda isso, irmãos. Deus, Ele te vê de forma carinhosa, e Ele sabe das nossas fraquezas, mas tome cuidado para essas fraquezas não virar um vício, entristecer a Deus. Então o texto vai dizer o quê? Que um anjo apareceu para Cornélio e falou, e Cornélio estava em oração, viu, irmãos? Não na hora, não é isso? 3 horas da tarde, Cornélio estava lá, Deus de Israel, eu queria tanto sentir a salvação que os judeus falam. Como que é esse negócio? Ele estava orando lá. Aí um anjo apareceu e falou assim: Cornélio, chegou a sua hora, chegou a sua vez. Porque sempre chega, a hora e a vez sempre chega, para ficar tranquilo que vai chegar. Isso é para todos os casos. Um emprego, uma cura, uma bênção, vai chegar a sua hora, é só você permanecer. Diz, manda pregar, manda buscar Pedro. E tem mais, e Pedro está lá na casa de Simão, o curtidor. A casa de Simão fica bem pertinho da praia. Você vai chegar lá, Pedro vai estar lá, está aqui, pode ler. Depois você vai ler na sua casa, você vai encontrar isso aqui. Chegando lá, você vai falar para ele, eu vim aqui. Só que quando chegou lá, o Pedro já sabia. Deus não deixa ninguém enganado. Então essas profecias que tem por aí, porque, irmão, vou falar para os irmãos. Quando alguém chegar em você e falar, Deus mandou você fazer isso. Espera aí, Deus primeiro tem que falar comigo. Calma. Outra coisa, você sabia que você pode fazer teste? Mas Gideão fez, por que eu não posso fazer? Depende do caso, sim. Então tem que tomar muito cuidado com profecia. Deus mandou você casar com fulano. Abre o teu olho, rapaz. Quem escolhe mulher e quem escolhe namorado e namorada é você, e não é Deus não. Deus não tem nada com isso. O que Deus manda é a escolha entre vocês. O casamento tem que ser entre vocês, não com julgo desiguais. Entre vocês aí. Não é vocês aqui só aqui, vocês na sede. Sabe por que foi instituído o culto dos jovens? Para arrumar namorado e namorado. Esse era um dos princípios do culto jovem, culto de mocidade. Aí juntava a mocidade do setor todo lá na sede, lá, que nem é hoje, não é isso, pastor? Não é isso, Moed? Aí chega lá, né, irmão Zé? Aí tem moça de São José, tem rapaz lá do Colorado, aí uma olha assim, fala, é aquela. Vocês sabiam que, não vou falar isso aqui não, que pode... Não, vou falar. Não, porque nós estamos em casa, né? Nós estamos em casa, que é nossa casa. Vocês sabiam que ter casado na mocidade é um perigo? Mas não é para sair não, viu? Não é para sair não, pelo amor de Deus. Mas sabe por que é um perigo? Porque tem jovem que vai, ele chega na mocidade e já bate o olho na mocidade. Não é isso? Aí justamente na mocidade aquela moça é casada. Eu já vi isso, viu, irmãos? Chega no final do culto, ele encosta, Pai do Senhor, minha irmã, tudo bem? Aí ela fala, tudo bem. Aí ele fala, sangue de Jesus tem por... irmãos, é assim. Ou não é assim? Quer dizer então que chegar um jovem aqui, vai olhar para o público, um monte de obreiro feio? Não, ele vai olhar para a mocidade. Irmãos, é assim mesmo. Mas hoje, conforme a necessidade, porque precisa hoje de liderança, só que é assim, lógico que a gente sabe que hoje é assim que funciona mesmo. Na nossa mocidade, nossos líderes todos são casados. Por quê? Porque são pessoas que têm mais maturidade para cuidar dos mais novos. Mas a visão antigamente era essa, faz o culto de mocidade, junta os jovens tudo lá, e um olha para o outro, que opa, gostei, conversa, começa a namorar, casa com alguém que é da mesma fé. É para isso, tá certo? Mas voltando aqui para o texto, irmãos, que também não é o caso nosso, é o culto da mocidade, nós fala sobre isso um dia. Voltando aqui o texto, o anjo fala para Pedro, vai lá e para Cornélio, manda buscar. O Cornélio pegou 2 serviçal dele e um soldado. Chegou lá, bateu na porta, Pedro falou, pode entrar, eu já estou sabendo já. Ficou com Pedro uns dias ali.
E de Cesareia a Jope dava 62 quilômetros, quase 63 quilômetros. Para hoje, irmãos, de carro, ou de moto, ou de ônibus, é fácil. Mas você imagina naquele tempo que era a pé ou camelo. Então era uma pernada boa, ó, fica aqui, descansa, amanhã nós vamos lá com essa missão. Quando passar daquele momento, Pedro então junta os seus amigos ali, os soldados, o serviçal de Cornélio, e vai para Cesareia, que ele estava em Jope. Chegando lá, irmãos, ele já tinha quebrado aquele preconceito, que judeus não podiam ouvir a palavra, que não era salvo, porque o Senhor tinha mostrado para ele os animais, para ele pega e come, Pedro. Não como nada impuro, não chama de impuro que eu purifiquei. Então a salvação não era só para ele. Agora Pedro chega na casa de Cornélio e começa a falar o quê? As palavras, entrando em, aliás, versículo, Pedro chegou lá na casa de Cornélio e falou o quê? As palavras, quais eram as palavras que ele tinha que falar? Eu sou Pedro, sou bravo, luto espada. Não era isso. Pedro tinha que falar a mensagem de Cristo. Ele foi e anunciou a morte, ressurreição de Cristo, salvação por meio de Cristo. E naquele momento foi um negócio tão impressionante, porque o sinal como que eu vou dizer? O sinal da aprovação de Deus foi essa. Olha só. Aí Pedro, quando volta para Samaria, ele começa a contar para os irmãos, o qual dirás, essa aqui é o que o anjo falou para Cornélio, fala para Pedro, vim, versículo 14 do capítulo 11, quando ele chegar aqui, o qual lhe dirás palavras mediante as quais serás salvo, tu e a tua casa. Então o anjo falou para Cornélio, olha, chama Pedro, ele vai chegar aqui, ele vai falar palavras que você vai ser salvo por essas palavras, ele vai te pregar, ele vai anunciar a salvação. Capítulo 11, versículo 3 de Atos. Capítulo 11, versículo 14, perdão. No versículo 17 diz assim, pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que em nós nos outorgou, quanto cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Versículo 18. E ouvindo eles estas coisas, apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, logo também aos gentios foi por Deus concedido o arrependimento para a vida. Então Pedro chega na casa de Cornélio, fala do testemunho de Cristo, da palavra de Cristo, a aprovação de Deus naquele momento é que o Espírito Santo caiu sobre aquela casa, eles foram cheios do Espírito Santo, houve manifestação de Deus. Aí Pedro ficou feliz, que Pedro falou, se Deus mandou o Espírito Santo para eles também, então agora eu vi que a salvação é para eles também. Aí Pedro vai para Jerusalém, chega em Jerusalém, o concílio chama ele e fala, rapaz, você foi entrar na casa de um incircunciso? Ele diz, olha, só que tem uma coisa, esse que nós lemos aqui, versículo 17, pois Deus concedeu também o mesmo dom que concedeu a nós. O que Deus concedeu no Atos capítulo 2? Não foi descido do Espírito Santo? Agora Pedro está dizendo assim, olha, lá também, para o ímpio, para Cornélio também Deus concedeu o mesmo dom. Então, quem é o homem para contradizer ou para querer questionar Deus? Aí eles abaixaram a bola e entenderam que a salvação não era exclusividade só para os judeus. No livro de Atos, capítulo 1, versículo 8. E esse aqui, irmãos, é uma mensagem que alcançou nós. Capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. Isso aí alcançou nós. Porque nós estávamos fora do plano da salvação ali, na visão judaica. Mas Deus disse, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Vai pregar a palavra na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Aí Marcos diz lá no capítulo 16 do seu livro, crê no Senhor Jesus? É isto? Marcos capítulo 16. Ide, é isso, me fugiu, é isso. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. A quem? A quem, irmãos? A toda criatura. E o que vai acontecer? Aquele que crer e batizado, crer primeiro, depois batizado, será salvo. Então o que eu quero frisar nesta noite para o seu coração é isto. Primeiro, nós não temos exclusividade de salvação, não existe isso. Deus não tem filho predileto, só revelo para ele. Não. Revelação é para todo aquele que busca.
Para com esse negócio. Eu tive uma revelação que Jesus vai voltar no 2032, no dia tal. Mentira. Mentira, já houve muitos falsos profetas. Eu não vou citar aqui nome de religião, mas tem uma que falou que ele viria no 1914, outra em 1943, e um tal lá do Paraná falou que em 2000 chegaria, mas não passaria. Um monte de falsos profetas. E agora teve gente na internet dizendo também que tal dia vai ser aquele tal de Nostradamus também, que tem um monte de profecia furada, porque ninguém sabe. O próprio Jesus falou: nem o Pai, nem os anjos, nem o Filho, unicamente o Pai sabe o dia. Então, irmãos, Deus não tem filho predileto. Irmãos, eu tive aqui uma revelação que... Mentira. Primeiro, irmãos, não existe mais inspiração. A Bíblia findou-se. Ninguém tem mais inspiração para escrever a Bíblia. Eu vou continuar o livro de Atos dos Apóstolos que eu tive a inspiração. Mentira. Fechou a Bíblia, acabou a inspiração. Para escrever Bíblia, não. Hoje nós temos a revelação da palavra. E como que eu descubro a revelação? Ou por meio da oração, por meio do estudo. Se você orar, Deus te mostra. Deus revela, sim. Mas se você também procurar uma escola, estudar a Bíblia, costume da época, para quem Deus escreveu aquilo ali, é revelação. Rapaz, quando você pega um doutor pregando, aqueles camaradas muito bons, você fala: rapaz do céu, como que esse homem chegou a esse ponto? Hoje eu recebi uns livros que o irmão mandou para mim, que eu vou ter que comprar eles, que vai falar, Sara, sobre Apocalipse lá. Eu falei para o André, André, me ajuda aí que eu estou... Ele falou: compra tudo isso daqui, você vai ver. Só que tem que comprar, né? Mas assim, se eu comprar e ler, eu vou aprender mais. Por quê? Porque teve pessoas que estudou, se preparou para isso. É que nem, irmãos, nem todo mundo aqui é professor. Quem é professor aqui na escola? Professor secular, quem é professor aqui? Então somos todos alunos. Mas tem professor. Por que tem professor? Porque estudou. Tá certo? A mesma coisa é a Bíblia. Então a Bíblia diz que Pedro chega, ouve, prega a palavra, e aí o Marco escreveu que a salvação é até os confins da terra. Então, moral da história: primeiro, salvação não tem exclusividade. Deus não tem filho predileto. Deus não tem igreja predileta. A minha igreja, não, é igreja de Cristo, é a igreja de Cristo e ponto. Não tem uma igreja de um super Cristo, não. Igreja de Cristo. Quem é a igreja de Cristo? Você e eu. Tá certo? Nós somos o templo de Deus vivendo. Segundo, vale a pena ser generoso, porque nós podemos mexer com a mão de Deus por nossa generosidade. Terceiro, Deus sabe o seu endereço. Para ficar tranquilo. Não precisa correr atrás de bênção. A bênção vai atrás de você. Fica tranquilo. Pastor, mas é difícil. Eu sei que é. Eu já falei para os irmãos que eu muitas vezes já orava com o pé debaixo do banco, porque o sapato estava furado. Hoje eu tenho um sapato, mas naquele tempo eu não tinha. Mas hoje já tem. Tá certo, irmãos? Então, Deus faz isso e sabe o nosso endereço, a nossa localização. Outra coisa, irmãos. Espere nele. E nunca fuja, nunca saia da presença dele. Um amigo pode ter uma boa palavra. O pastor pode ter uma boa palavra, mas a palavra que salva é a palavra de Jesus. E se houver necessidade, Deus manda um anjo na sua casa para te levar a orientação, o recado, o que Deus quiser. Outra coisa que nós aprendemos: cuidado com os preconceitos religiosos. Aquele pastor usa chapéuzão. Deus me livre, chapéu não é coisa de crente. Irmãos, chapéu não quer dizer nada. É que nós pregamos outro dia aqui, até a questão de roupa, de costume. A igreja, a Bíblia fala de duas doutrinas. Ceia e batismo, não é isso? O resto é costume. Costume não salva ninguém. Costume é para os salvos que frequentam aquele departamento, aquela igreja. A igreja Assembleia de Deus tem um costume. Então nós temos que obedecer o costume dela. Porque se eu não obedecer o costume dela, eu vou procurar uma igreja que não tem esse costume, mas daqui eu tenho que ter esse costume. Por exemplo, a irmã que trabalha no hospital, lá tem as regras do hospital. Se não está satisfeito, tem que sair do hospital.